Olá, eu sou o professor Wesley Kettle. Nós estamos aqui direto da Universidade Federal do Pará, campus Ananindeua. Essa é uma atividade do Laboratório Virtual de Ensino de História e eu estou aqui recebendo hoje a professora Cidiana. A professora Cidiana é professora aqui da Faculdade de História do campus Ananindeua, é professora também do Prof. História da UFPA e pesquisadora da história da alimentação e do abastecimento. E por falar em abastecimento, esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Vocês sabem que agora, em maio de 2018, os jornais noticiaram a greve dos caminhoneiros e a paralisação que afetou o abastecimento, né, dos mercados e supermercados em todo o Brasil, especialmente nas grandes cidades. E isso nos levou a pensar que os alimentos que nós consumimos não aparecem ali nos mercados sem que uma cadeia composta por trabalhadores possa viabilizar que isso aconteça. Há uma história que parece engraçada, de que se pergunta hoje para as crianças sobre como é que o leite chega na mesa deles, de onde vem o leite. Eles dizem, o leite vem do supermercado e não mais da vaca, né? Parece engraçado, mas isso é muito sério. Então, primeiro eu quero agradecer, né, a professora Cidiana por ter aceitado o nosso convite de debater esse assunto, e ao saudá-la, eu já começo pedindo que ela comente um pouco sobre essa crise de abastecimento que em maio agora de 2018 aconteceu e que a imprensa amplamente divulgou. Seja bem-vinda, professora, aqui ao laboratório. Obrigada. Eu queria agradecer o convite do laboratório de poder falar um pouquinho sobre a questão do abastecimento. E é interessante a sua fala porque ela nos revela a importância da alimentação no dia a dia, no cotidiano das cidades. E que muitas das vezes, como você falou, isso não é dada a importância devida. Só se observa a importância dessa cadeia e de quem trabalha com alimentação, transportando, carregando esses produtos quando você tem a falta dela. E por incrível que pareça, essa é uma questão que é extremamente importante, pouco se fala. A mídia, inclusive, ao tratar da greve, sempre fazia com tons apocalípticos, né? Porque isso causou nos supermercados e nos postos também, mas nos supermercados principalmente, filas imensas, porque as pessoas se viam naquela situação de amanhã não vou ter mais. Então, alguns supermercados na cidade de Belém, inclusive, chegaram a estipular o máximo de produto que as pessoas poderiam levar. Tal foi a ideia que foi passada. E muitas das vezes também elas se esquecem que as suas cidades também são produtoras. Então, você tem por um lado a mídia que coloca que esse abastecimento, e de um abastecimento real, porque realmente alguns produtos ainda estavam chegando essa semana. Por outro lado, você tem a seguinte realidade: muitas das cidades produzem determinados produtos, dos quais ninguém iria morrer de fome sem eles. Mas não é dada tanta importância a isso. Então, quer dizer, frutas regionais, peixes regionais, produtos que são consumidos regionalmente, eles acabam sendo esquecidos porque a população fica extremamente nervosa, né, acreditando realmente que no que tange a alimentação vai ser um apocalipse. Né?
A professora Cidiana, ela, como eu falei inicialmente, ela é uma pesquisadora desse campo do conhecimento histórico, que é a história da alimentação e do abastecimento, e eu aproveito a presença dela aqui para perguntar se isso é uma novidade para a história do Brasil, né? Ou se isso já aconteceu, né? Essa crise de abastecimento, a falta de determinados alimentos ao longo da história. A história ela é permeada, né? A todo momento você vê o que a gente chama de crises de abastecimento. Essas crises, elas ocorrem em determinados momentos e a partir de um problema específico. Então, não necessariamente a crise ela existe porque não tem o produto realmente, mas por uma série de outros fatores que estão atrelados à economia, à própria questão cultural que inviabiliza esses produtos de chegarem. Então, no caso de Belém, durante todo o século XIX, mas com muita ênfase a partir de 1850, a gente consegue observar a todo momento nos jornais, nos relatórios de presidentes de província, sempre o assunto da crise de abastecimento sendo retomado. Então, você tem crise de abastecimento de carne, você tem crise de abastecimento dos peixes, você tem crise de abastecimento dos produtos em geral que abasteciam os mercados. O que é importante da gente observar é que por trás dessas crises de abastecimento sempre existe um problema, né? No sentido de que, por exemplo, a partir da segunda metade do século XIX na Amazônia, a própria historiografia mais antiga sempre enfatizou que as crises de abastecimento se davam por conta da borracha, da economia da borracha. Então, cria-se a ideia de que a Amazônia toda parou para vivenciar o momento da borracha, de extração da borracha, e que a produção de carne, a produção local, ela foi estagnada. E não ocorria dessa forma. Se você for olhar as fontes, a todo momento, essa crise de abastecimento, ela de fato ela é mencionada. Mas aí a gente precisa parar e tentar entender quais são os fatores que levam a essas crises de abastecimento. E pela minha dissertação, em que eu faço essa análise para a Amazônia, é possível dizer que em nenhum momento essas crises se davam pela falta realmente dos produtos, mas por outros fatores diversos. Aí eu posso dizer que um deles era a própria região, a própria natureza. A natureza era um fator que levava ao que se chamava de crises, né, entre aspas, de abastecimento, porque o gado vinha geralmente de onde? Do Marajó. Nas épocas de cheias, morria-se muito gado, as embarcações, como até mesmo recentemente nós tivemos um navio que afundou, né, antes de chegar na cidade e que matou muitos, 200 animais que vinham para o abate aqui. E aí a gente fica pensando, você imagina isso no século XIX, você imagina como era também difícil de trazer esses animais para cá. E na época da Segunda Guerra Mundial também, eu acho interessante falar isso porque eu estava falando do gado, alguns produtores do Marajó chegaram a alugar aviões de pequeno porte para fazer o transporte desse gado da ilha do Marajó para Belém. Então, para você ter uma ideia, né, de como que essas relações de transporte, elas influenciam sim na chegada dos produtos na região. Uma outra questão importante é o próprio monopólio desses produtores. Então, isso também é um fator que a gente precisa analisar sempre, né? Por que então que se falava em crise de abastecimento se todo dia as canoas, os batelões, eles chegavam abarrotados de produtos de todos os tipos, inclusive para abastecer a cidade de Belém no século XIX e início do século XX. E por que se falava tanto em falta de arroz, em falta de outros produtos como açúcar? Porque aí também está relacionado o interesse de cada produtor.
Então, você consegue visualizar que muitos produtores faziam contratos mais vantajosos com outros estados, Goiás, Maranhão, para enviar esses produtos do que eles ficarem aqui. Então, esse é um outro fator, não necessariamente porque não se tinham os produtos. Bragança produzia arroz, Belém produzia arroz, então, quer dizer, não necessariamente havia uma crise desse abastecimento, mas os fatores que levavam a essa crise, que é bem diferente. Agora, você falou sobre como a imprensa, nessa crise atual que nós vivemos há pouco tempo, noticiou de uma maneira apocalíptica. Como é que isso era noticiado na imprensa do século XIX? Ou nos relatos que você pesquisou, como é que isso aparece? Isso aparece no tamanho que aconteceu mesmo? Ou dá para perceber, de alguma maneira, que isso era supervalorizado? Eu posso dizer que, igual o que aconteceu recente, essas notícias, elas sempre são supervalorizadas. Talvez porque se trate de algo que é tão importante para a gente, que é a alimentação, né? A ideia de não ter o alimento, ou a ideia de não ter o que comer, o que dar para a família, enfim, é algo que sempre vai permear a vida das pessoas. Então, ela sempre é superdimensionada, né? As greves, inclusive, que existiam, porque também em outros momentos existiram greves desses trabalhadores, como é o caso dos trabalhadores, dos vendedores de leite, né? Em 1883, nós temos a greve dos leiteiros em Belém. Isso envolveu a Câmara, envolveu vários representantes do governo naquele momento, porque e ao mesmo tempo, era uma greve dos leiteiros que se recusavam a sair com as vacas nas ruas, porque quando saía com a vaca, eles tinham que fazer 2, 3 voltas, né? Quando acabava o leite da vaca, tinha que voltar para as vacarias para pegar outra e sair de novo. Era um trabalho muito mais cansativo, mas também porque as pessoas não queriam o leite vendido na lata, porque diziam que o leite vendido na lata era adulterado. Então foi um grande movimento dos leiteiros que veio extremamente repudiado pela população, porque a população que no final do século XIX, e numa cidade que se queria viver a Paris na América, né, com grau de civilidade, com praças bonitas, arborizadas, era uma população que queria ainda o mais rústico, que era vender o leite com a vaquinha na porta da casa, porque se sentia mais seguro no sentido de tomar o leite puro, assim dizer. Então, ao longo da nossa história, no caso daqui de Belém, é possível de visualizar muito que, assim como recentemente, que você poderia ouvir as pessoas dizerem assim, não, está errada essa greve dos caminhoneiros, sim, porque isso vai interferir na minha vida, no cotidiano da minha vida. Naquele momento, no século XIX, as greves, quando tinha, também eram mal vistas pela população, de acordo com os seus interesses. Então, é algo que sempre vai existir, e que a gente observa que é uma continuação, essa preocupação relacionada à alimentação, porque é algo tão vital e as pessoas, é algo também muito simbólico, né, na casa das pessoas, na vida das pessoas, ter o que comer. Então, agora, nesse momento que nós passamos, né, em 2018, houve uma superexploração dos preços a partir dessa crise do abastecimento. Nas fontes que você pesquisou, é possível encontrar que preços eram praticados anteriormente e se nesses momentos de crise determinados produtos, como você falou, isso alterava de maneira exorbitante? Como é que isso aconteceu? Sim, o preço ele sempre vai estar relacionado a
a essa quantidade, né? O que você pode encontrar, qual é a oferta. Então é muito interessante essa pergunta, porque eu lembro muito que não só nas chamadas crises de carestia, mas também, por exemplo, em momentos de crises mais mundiais, por exemplo, no período da Primeira Guerra e da Segunda Guerra em Belém, nós fomos olhar os jornais e a gente vê muito essas chamadas, que são chamadas no sentido de que alguns produtos encareceram, que seria difícil de consumi-los. Eu lembro que, posterior à Primeira Guerra Mundial, houve muita falta de trigo em Belém, a primeira ainda. E a partir da década de 20, e desde 1918, se falava muito, né, 16, 17, 18, se falava muito no preço exacerbado do trigo, que encarecia o pão, que era um dos principais produtos e que ainda hoje é na casa das famílias. E era interessante porque o pão encarecia por conta do trigo, que vinha de fora e que chegava muito mais caro. E uma das soluções que por muito tempo se falava nos jornais era que fosse pensado um pão à base da farinha de mandioca, né? A base da farinha de mandioca. E vários empresários tentaram fazer o pão com a base da farinha de mandioca, porque se tornaria mais barato e mais acessível. A população recusava comer esse pão porque achava o pão com gosto diferenciado. Então, um outro produto que você consegue ver que ele tem um aumento significativo, e as pautas comerciais dos jornais do século XIX e também do século XX, eles tinham uma pauta no jornal que era a descrição dos produtos e o preço que esses produtos se encontravam. Então, se você for pegar vários jornais, você consegue saber quanto é que estava o preço antes, se muda, quanto muda. Então, esse mapeamento também é possível de ser feito. Durante a Segunda Guerra Mundial e o período da Segunda Guerra e posterior um pouco a ela, até a década de 50, se falava muito no preço exacerbado do açúcar. Então, o açúcar ele se torna o produto mais caro, porque ele vinha também em grande quantidade de fora. E aí eu lembro bem que nos jornais se falava que com preço elevado, as pessoas às vezes iam tomar café nas confeitarias da cidade, que não necessariamente era para tomar o café. Muitos iam tomar o café e, na verdade, roubavam o açucareiro. Então, as notas nos jornais diziam assim: a confeitaria tal, a partir de hoje, não vai mais levar os açucareiros para as mesas. Esses açucareiros eles vão ser levados pelo garçom, que vai colocar a quantidade e depois vai recolher. Por quê? Porque com o açúcar elevado, começa a acontecer muito, aumentando nas mercearias, nas confeitarias, os furtos de açúcar. Interessante. Agora, você falou um pouco da sua pesquisa, assim, e para quem está assistindo a gente e gostaria de pesquisar também sobre essa temática da história da alimentação e do abastecimento, além dos jornais, que outras fontes históricas, se é que existem, é possível o historiador ter acesso para contar essa história, seja no século XIX ou em tempos mais remotos? É muito interessante perceber que esse campo da história do abastecimento, ele é um campo extremamente fértil, não só regional, não só falando de Amazônia, mas falando também a nível de Brasil e também a nível mundial também. Você tem uma série de fontes que te possibilitam fazer essa análise sobre abastecimento, sobre preço, se você quiser ir pelo caminho mais do lado do âmbito econômico, e trabalhar com relatórios de presidente de província, que é uma das opções, que é um dos caminhos importantes, além dos jornais, que também são fontes muito importantes. Eu fiz
cheguei a fazer uma pesquisa no arquivo público. O arquivo público tinha umas caixas muito importantes de agricultura, era chamada Agricultura, Comércios e Obras Públicas. Eu não sei se com a reforma alterou, mas lá você encontrava inclusive documentos que te davam planilhas de abastecimento para órgãos públicos, para os militares, né, os militares do Exército, e são fontes muito importantes, porque eles vão ir para as escolas públicas também. Desde o século XIX você consegue encontrar essas planilhas. Então você sabe o que ia para essas escolas, o azeite português que ia para essas escolas, que tipo de carne ia para a alimentação dentro dessas escolas, que eram para os alunos internos. Então, o arquivo público mantém também uma linha de pesquisa muito boa para o abastecimento. Então, a partir de abastecimento, você pode discutir várias outras vertentes. Você pode falar de abastecimento no Exército, você pode falar de abastecimento nas escolas, principalmente aquelas escolas que eram escolas públicas do final do século XIX, você encontra muito. Você consegue visualizar através dos relatórios de presentes de província, por exemplo, que tipo de alimento iam para as colônias de imigrantes. Você consegue visualizar que tipo de produto e de onde esses produtos eles vinham para abastecer a cidade. Então, de onde vinha a farinha, que não era só de Bragança, que era de outros interiores também, de onde vinha o arroz, né? E perceber que a cidade produzia muito, como produz até hoje. Sim. Mas que muitas das vezes a própria rotina cotidiana inviabiliza que a gente faça o consumo maior desses nossos produtos regionais. E que eu acho um desperdício. Sim. Eu lembro que nesse momento de abastecimento, né, nas redes sociais, as pessoas se mostravam extremamente aflitivas. E eu ia lá e dizia, parem com isso, vamos comer fruta regional, parem com isso, vamos comer peixe, né? Nós somos um dos principais produtores de peixe, né? Sai daqui de Belém todos os dias uma quantidade absurda de peixe que vai para o restante do país. E ainda assim, né, as pessoas ficavam desesperadas porque achavam que não iam ter o que comer. E um monte de peixe lá no ver-o-peso, a preços até mais baixos, porque não tinham os caminhões para levar para fora, e as pessoas estavam realmente bem desesperadas. Então, esse é um campo de pesquisa extremamente fértil e que, no caso da Amazônia, ainda precisa ser muito explorado, extremamente explorado. Agora, que leitura você poderia indicar para aqueles que tivessem interesse de aprofundar mais esse tipo de discussão? Como eu falei, essa discussão ela é internacional também, né? A gente fala muito de Amazônia porque é impossível não falar de alimentação na Amazônia, não só pelo status que ela ganha hoje, relacionada à gastronomia, cidade gastronômica, né, pela Unesco, um título, mas mostrar também que essa é uma alimentação muito de território, né? Então, se cria a ideia que não, mas a alimentação na Amazônia, desde o século XIX, ela está muito relacionada também ao território, à natureza, e isso é importante. E eu gosto muito do trabalho do Massimo Montanari, que é um historiador italiano que tem trabalhado com a história da alimentação no livro A Fome e a Abundância, que ele fala dos usos da alimentação também em épocas de carestia, inclusive da ideia do pão, né? Por que não se comia o pão de centeio, mas o pão de trigo? Então ele faz toda essa abordagem nesse livro, eu gosto muito. Eu acho que é um livro primário, assim, para quem quer tratar da temática. Gosto muito do livro do Fernando Brodel, Civilização Material e Capitalismo, que ele vai abordar justamente os vários momentos de carestia na Europa. Então ele fala muito sobre abastecimento de pão e de outros produtos também.
São umas duas indicações assim que eu acho muito importantes a nível assim de primário, né? Para Conhecimento de inicial. conhecimento inicial e também para você pensar outras perspectivas, inclusive no próprio regional. Inclusive em outras temporalidades também. Sim, isso é extremamente importante. Ao longo do Brasil, a história da alimentação e do abastecimento, ela também vem ganhando muita força, não só na história, mas na própria gastronomia também. Mas a história ela se destaca porque ela faz esse percurso do historiador, de olhar as fontes, de dialogar com essas fontes, de analisar esses períodos. Então isso é essa realidade extremamente importante. Ok, professora. Eu quero agradecer a aula que nós recebemos aqui, a sua disposição de estar conversando com o laboratório sobre essa importante discussão que é a história da alimentação. Como nós vimos, é um campo de estudo fértil e que está à espera de pesquisadores para revelar um pouco mais, não só sobre o século XIX, né, mas em outras temporalidades, e não só sobre a Amazônia, mas em toda a parte que há as sociedades humanas. Então, eu quero lhe agradecer e espero que nós possamos, em outro momento, conversar mais sobre isso. Eu queria agradecer o convite, dizer que a história do abastecimento, que era o que eu ia falar, terminei, mas porque a história do abastecimento, ela permite vários olhares, várias visões. Eu estava ainda agora falando, professor, que uma aluna falou para mim, que mora em Deus, falou para mim, vocês falam muito na crise do abastecimento para ir, mas aqui a gente não sentiu nada, porque o mercado e as feiras que abastecem a localidade onde eu moro, ela é de agricultura familiar. Então nós não sentimos aqui, não está faltando a batata, que aí para você está 15, 16 reais. Então quer dizer, esse exemplo, eu fecho a minha fala com esse exemplo para a gente pensar as possibilidades de leituras e de opções de leituras para pensar a história do abastecimento como um objeto de pesquisa e de estudo. Muito bom. Eu quero agradecer também a você que nos assistiu e dizer que as informações que a professora nos apresentou vão estar na descrição do vídeo. Se você estiver nos assistindo no Facebook, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal do Laboratório Virtual de Ensino de História, que nós vamos deixar também o link aqui. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.